Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido. E não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como seu bisavô Davi tinha sido. Mas, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu a Abias um filho para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra, um contra o outro, durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua avó foi Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor Deus, como havia feito seu antepassado Davi. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição como parte dos cultos pagãos e retirou todos os ídolos feitos para aqueles que haviam sido reis antes dele. Ele tirou a sua avó Maacá da posição de rainha-mãe porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste ídolo. Asa derrubou esse ídolo e o queimou no Vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus durante toda a sua vida. Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram sempre em guerra, um contra o outro, durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasa invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento da estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que haviam ficado no templo e no palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Ezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bet-Maacá, a região que fica perto do lago da Galileia, e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas em Ramá e voltou para Tirsa. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém,
deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispa e também a cidade de Geba, que ficava no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença dos pés. Asa morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. No segundo ano do reinado de Asa em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos. Como havia feito seu pai antes dele, Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no 3º ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasa ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele matou as pessoas da família de Jeroboão. E, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aías de Siló, toda a família de Jeroboão foi morta. Não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel estiveram em guerra um contra o outro durante todo o tempo em que ficaram no poder. No 3º ano do reinado de Asa em Judá, Baasa, filho de Aías, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirsa. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasa pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Anani, e lhe deu esta mensagem a respeito de Baasa. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse o chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram ficar irado, e por isso eu vou acabar com você e com a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aquelas que morrerem nos campos serão comidas pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasa fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasa morreu e foi sepultado em Tirsa, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasa e da sua família, por causa dos pecados que Baasa havia cometido contra o Senhor.
Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. No ano 26 do reinado de Asa em Judá, Elá, filho de Baasa, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirsa. Zinri, um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia, em Tirsa, Elá estava se embebedando na casa de Arsa, que era o encarregado do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isso aconteceu no ano 27 do reinado de Asa em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baasa, todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zinri matou toda a família de Baasa, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baasa. Por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse, Baasa e o seu filho Elá haviam feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. No ano 27 do reinado de Asa em Judá, Zinri foi rei de todo o povo de Israel em Tirsa durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que o havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirsa. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez, e também a sua conspiração, estão escritas na história dos reis de Israel. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer de Tíbni, filho de Ginate, o seu rei, e os outros estavam do lado de Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tíbni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos ele governou em Tirsa. Então comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte, construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria,
por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor Deus mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele, Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. No ano 38 do reinado de Asa, em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste ídolo e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Durante o reinado de Acabe, Hiel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Hiel perdeu Abirão, seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó. E perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. Leitura complementar. Profetas e Reis, capítulo 8. Apostasia nacional. Desde a morte de Jeroboão até ao aparecimento de Elias perante Acabe, o povo de Israel experimentou firme declínio espiritual. Governado por homens que não temiam a Jeová e que encorajavam formas estranhas de culto, a maioria das pessoas rapidamente perdeu de vista seu dever de servir ao Deus vivo e adotou muitas das práticas da idolatria. Nadab, filho de Jeroboão, ocupou o trono de Israel apenas por alguns meses. Sua carreira maléfica foi subitamente interrompida por uma conspiração encabeçada por Baasa, um de seus generais, para obter o controle do governo. Nadab foi morto, com toda a sua descendência na linhagem da sucessão, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo, Aias, o Silonita, por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar a Israel. 1 Reis, capítulo 15, versos 29 e 30. Assim pereceu a casa de Jeroboão. O culto idolátrico introduzido por ele tinha levado sobre os culpados ofensores os juízos retributivos do céu. E não obstante, os reis que se seguiram, Baasa, Elá, Zinri e Onri, durante o período de aproximadamente 40 anos, continuaram no mesmo curso fatal da perversidade. Durante a maior parte deste período de apostasia em Israel, Asa reinava no reino de Judá. Por muitos anos, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. 2 Crônicas, capítulo 14, versos 2 a 5. A fé de Asa foi posta em severa prova quando Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de milhares e 300 carros, e invadiu o reino. Nesta crise, Asa não pôs sua confiança nas cidades fortes em Judá, que ele havia construído, com muros e torres, portas e ferrolhos.
nem nos varões valentes de seu exército cuidadosamente treinado. A confiança do rei estava em Jeová dos exércitos, em cujo nome maravilhosos livramentos tinham sido operados em favor do Israel do passado. Pondo suas forças no campo de batalha, ele procurou o auxílio de Deus. Os exércitos inimigos estavam agora frente a frente. Este era um tempo de prova para os que serviam ao Senhor. Fora confessado cada pecado? Tinham os homens de Judá plena confiança no poder de Deus para livrar? Tais eram os pensamentos que ocupavam a mente dos líderes. De todo ponto de vista humano, o vasto exército do Egito varreria tudo que se lhe antepusesse. Mas no tempo de paz, Asa não se havia entregue a divertimentos e prazeres. Ele estivera se preparando para qualquer emergência. Tinha um exército preparado para o conflito. Havia procurado levar seu povo a fazer sua paz com Deus. E agora, embora suas forças fossem em número inferior às do inimigo, sua fé naquele em quem tinha posto sua confiança não enfraqueceu. Havendo buscado ao Senhor nos dias de prosperidade, o rei podia agora, no dia da adversidade, descansar nele. Suas petições mostravam que ele não era estranho ao maravilhoso poder de Deus. Nada para ti é ajudar, suplicou ele. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. A oração de Asa é dessas que cada cristão fiel pode apropriadamente oferecer. Estamos empenhados numa guerra, não contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, e contra as maldades espirituais nos lugares celestiais. No conflito da vida, temos de enfrentar os instrumentos do mal que se arregimentaram contra o direito. Nossa esperança não está no homem, mas no Deus vivo. Com plena certeza de fé, podemos esperar que Ele unirá sua onipotência aos esforços de instrumentalidades humanas para a glória de seu nome. Vestido com as armas de sua justiça, podemos obter a vitória sobre todo o inimigo. A fé do rei Asa foi assinaladamente recompensada, e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. 2 Crônicas, capítulo 14, versos 12 e 13. Ao retornarem os exércitos de Judá e Benjamim a Jerusalém, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscares, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. 2 Crônicas, capítulo 15, versos 1, 2 e 7. Grandemente encorajado por essas palavras, Asa logo promoveu uma segunda reforma em Judá. Ele esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma. E o acharam. E o Senhor lhes deu repouso em redor. 2 Crônicas, capítulo 15, versos 8 a 12 e verso 15. O longo relato do fiel serviço de Asa foi mareado por alguns erros,
cometidos nas vezes em que ele deixou de pôr sua confiança inteiramente em Deus. Quando, certa ocasião, o rei de Israel entrou no reino de Judá e capturou Ramá, uma cidade fortificada diante apenas uns 8 quilômetros de Jerusalém, Asa procurou livramento, fazendo uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria. Esta falha em não confiar somente em Deus, nos tempos de necessidade, foi severamente reprovada por Anani, o profeta, que apareceu perante Asa com a mensagem: Portanto, confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? Portanto, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. 2 Crônicas, capítulo 16, versos 7 a 9. Em lugar de humilhar-se perante Deus por causa de seu erro, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disto grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 10. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 de seu reinado. Grande por extremo era sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 12. O rei morreu no 41º ano do seu reinado, e foi sucedido por seu filho, Josafá. 2 anos antes da morte de Asa, Acabe começou a reinar no reino de Israel. Seu reinado foi marcado desde o início por uma estranha e terrível apostasia. Seu pai, Onri, o fundador de Samaria, tinha feito o que parecia mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Mas os pecados de Acabe foram ainda maiores. Ele fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele, agindo como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis, capítulo 16, versos 33 e 31. Não contente com encorajar as formas de serviço religioso seguidas em Betel e Dan, ousadamente levou o povo a grosseiro paganismo, substituindo o culto de Jeová pelo de Baal. Tomando por esposa a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios e sumo sacerdote de Baal, Acabe serviu a Baal e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. 1 Reis, capítulo 16, versos 31 e 32. Acabe não somente introduziu o culto de Baal na metrópole do reino, mas sob a liderança de Jezabel, erigiu altares pagãos em muitos lugares altos, onde, ao abrigo de bosques circundantes, os sacerdotes e outros relacionados com esta sedutora forma de idolatria exerciam sua danosa influência, até que quase todo Israel estava indo após Baal. Ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme a tudo o que fizeram os amorreus, aos quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. 1 Reis, capítulo 21, versos 25 e 26. Acabe era fraco em capacidade moral. Sua união por casamento com uma mulher idólatra, de caráter decidido e temperamento definido, resultou em desastre tanto para ele como para a nação. Destituído de princípio e sem nenhuma alta norma de reto proceder, seu caráter foi facilmente modelado pelo espírito determinado de Jezabel. Sua natureza egoísta era incapaz de apreciar as mercês de Deus a Israel e seus próprios deveres como guardião e líder do povo escolhido. Sob a danosa influência do reinado de Acabe, Israel afastou-se do Deus vivo e corrompeu seus caminhos perante ele. Por muitos anos tinham estado a perder o senso de reverência e piedoso temor,
e agora parecia não haver ninguém que ousasse expor a vida, colocando-se abertamente em oposição à predominante blasfêmia. A escura sombra da apostasia cobria toda a terra. Imagens de Baal e Astarote estavam em todo lugar para serem vistas. Templos idólatras e bosques consagrados em que se adoravam as obras das mãos dos homens foram multiplicados. O ar estava poluído com o fumo dos sacrifícios oferecidos aos falsos deuses. Montes e vales ressoavam com o ébrio clamor de um sacerdote pagão que sacrificava ao sol, à lua e às estrelas. Pela influência de Jezabel e de seus ímpios sacerdotes, o povo fora ensinado que os ídolos que haviam sido erguidos eram divindades que regiam por seu místico poder os elementos da terra, fogo e água. Todas as dádivas do céu, os regatos, as fontes de águas vivas, o suave orvalho, os chuveiros de águas que refrigeravam a terra e faziam que os campos produzissem com abundância, eram atribuídos ao favor de Baal e Astarote, em vez de ao doador de toda boa dádiva e todo dom perfeito. O povo esqueceu-se de que montes e vales, rios e fontes estavam nas mãos do Deus vivo, que ele controlava o sol, as nuvens do céu e todos os poderes da natureza. Por intermédio de fiéis mensageiros, o Senhor enviou repetidas advertências ao rei apóstata e ao povo. Mas vãs foram essas palavras de reprovação. Debalde, os inspirados mensageiros sustentaram o direito de ser Jeová o único Deus em Israel. Em vão exaltaram as leis que ele lhes havia confiado. Seduzidos pela suntuosa exibição e os fascinantes ritos da idolatria, o povo seguia o exemplo do rei e sua corte, e se entregava aos intoxicantes e degradantes prazeres de um culto sensual. Em sua cega loucura, preferiram rejeitar a Deus e seu culto. A luz que lhe fora tão graciosamente concedida tornara-se em trevas. O fino ouro havia se tornado fosco. Ah, como a glória de Israel se havia ido! Nunca dantes o povo escolhido de Deus caíra tão baixo na apostasia. Havia 450 profetas de Baal, além de 400 profetas de Azera. 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Nada menos que o milagroso poder operador de Deus poderia preservar a nação de destruição total. Voluntariamente, Israel havia se separado de Jeová. Todavia, o Senhor, por compaixão, ainda anelava por aqueles que haviam sido levados ao pecado, e estava prestes a enviar-lhes um de seus mais poderosos profetas, por cujo intermédio poderiam ser levados de volta à fidelidade ao Deus de seus pais.